Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos unimos na continuidade de nossa novena a Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, juntamente com vocês, em seus lares, em suas casas, hoje celebrando o terceiro dia dessa novena. E neste momento, dentro das temáticas da novena, Santa Rita, vamos ouvir o trecho correspondente ao terceiro dia. Santa Rita, esposa e viúva, o exemplo em todos os estágios de sua vida. Ouçamos, mas antes, quero dizer uma coisa a vocês. Nós tentamos fazer o procedimento para que mandássemos uma rosa para vocês em casa. Não deu certo, não tivemos sucesso quanto a isso. Porém, contudo, todavia, no entanto, o inverso é possível. Vocês, eu percebi ontem, acompanhando, pelo Facebook, muitas pessoas mandando lá as rosas de Santa Rita, ou a Santa Rita. Podem fazer isso, buscando nos seus aplicativos, e enviando uma rosa à Santa Rita de Cássia, fazendo esta homenagem. Ouçamos o tema correspondente a esse dia de hoje. Mãe e viúva. Do casamento de Rita com Paulo Fernando nasceram 2 filhos. E naquele lar transformado pela piedade de Rita, começou a reinar a paz. Sustentada pela força dos sacramentos, deu a seu casamento a verdadeira dimensão de sacramento e conseguira fazer de sua família aquilo que hoje chamamos igreja doméstica. Rita amava intensamente seu marido e seus filhos. Aceitou o casamento não como uma carga pesada para ser levada com gemidos e lamentos. Não pensemos que Rita aceitou o marido como uma imposição. Eis que surge mais uma pedra no seu caminho. Na verdade, muitas pedras. Quando as coisas tinham entrado na harmonia da paz e o lar podia ser chamado um lar cristão, para uma pessoa que não tivesse fé inquebrantável, poderia parecer uma montanha de dificuldades. Os habitantes da região não tinham esquecido o comportamento anterior de Paulo, marido de Rita. Voltando numa noite de Cássia, onde estivera tratado de negócios, ao passar pelo estreito caminho que margeia o rio, foi atacado pelos seus inimigos e assassinado. Diante da morte do marido, Rita não se enche de cólera. Com o Senhor Jesus, aprendera a perdoar. Perdoava e rezava. Reza por seu marido e pelos seus assassinos. Não param aí os sofrimentos de Rita. Num curto espaço de tempo, ela perde ainda os seus 2 filhos. Toda a sua vida tinha sido uma entrega ao Senhor. Por amor, abraçara a vida conjugal. No amor, tivera 2 filhos. Com amor, conquistara o marido. Amansara seu caráter, briguento e impetuoso, transformando-o em um marido amoroso e dedicado à educação dos filhos e à vida cristã. Rita tornou-se então um exemplo para as viúvas.
Interessante como que a misericórdia estava no coração daquela grande mulher, Santa Rita, a ponto de rezar, perdoar os assassinos do seu esposo e pedir a bênção de Deus, pedir, rezando por eles. Qual o cristão, qual a cristã que consegue fazer isso? Conseguir alcançar forças para rezar por aqueles que fizeram o mal violentamente contra o seu esposo. Aí está um exemplo desta grande mulher, Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquela oração preparatória, que faríamos no início, vamos fazer no finalzinho da nossa reflexão, no finalzinho da homilia. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta liturgia da palavra de hoje, nós percebemos que o texto do Evangelho faz parte daquele texto da liturgia de ontem. Recordem lá que nós ontem celebrávamos a festa do apóstolo São Matias, mártir, no caso o apóstolo foi martirizado, quase todos os apóstolos derramaram sangue por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa do testemunho que deram, testemunho da ressurreição. E interessante pensarmos, assim como Santa Rita vivenciou também o resultado, as consequências da violência. Como São Matias, o esposo, não necessariamente como igualzinho, mas também sofreu violência. Para pensarmos, refletirmos, o resultado, as consequências da violência são devastadoras. Nós percebemos lá, no início do cristianismo, os apóstolos, que sofreram, os primeiros cristãos, a perseguição. Nós ouvimos no relato da história, referente à temática de hoje, Santa Rita, depois de conseguir aquele lar cristão de fato, a harmonia da família cristã, acabou vendo seu esposo assassinado. A violência gera mais violência. E curiosamente, a capacidade do coração de Rita em rezar e pedir a bênção de Deus àqueles malfeitores. É um esforço imenso, podemos dizer, um esforço grande. Agora, isso que nós ouvimos no Evangelho, traz, o texto de hoje, Jesus traz este mandamento do amor, que está em íntima relação com tudo isso que estamos falando, com o testemunho lá de Matias, apóstolo, com o testemunho de Rita em rezar pelos algozes do seu esposo. O que deve ser o cristão, a cristã, no meio do mundo?
como deve comportar o cristão, a cristã, no meio do mundo. Existe uma carta, permitam-me, um trecho daquela carta chamada Carta a Diogneto, uma carta anônima, endereçada a Diogneto, lá no início do cristianismo, no segundo século do cristianismo, no início da igreja, e retrata um pouco, ou bastante, como era a vida daqueles primeiros cristãos. Então nós temos o seguinte, lá um pouco dessa parte dessa carta. Eu não vou ler tudo, não, porque é bastante longo, um tanto longo, então vocês podem enjoar, pode ser extensivo demais. Apenas um trecho. Vocês podem procurar na internet, faz parte da liturgia das horas, da última quarta-feira, do ofício de leituras, os quais os religiosos, padres e muitos leigos dedicados rezam, costumam acompanhar. O cristão no mundo. O cristão no mundo, a cristã, eles são desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e, deste modo, recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória divina. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabem dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Importante pensar isso aqui. São maltratados, mas abençoam. São desprezados, mas ainda assim insistem em fazer o bem. É o exemplo de Santa Rita. Mesmo naquela situação de perseguição do esposo, morte do esposo, ainda assim consegue encontrar forças para rezar e pedir a bênção de Deus para ele. Isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje pode ser também algo muito difícil de alcançarmos. No entanto, é o diferencial do cristão, da pessoa cristã. Essa ordem que Jesus deixa no início do texto do Evangelho, ele vai insistindo e termina o texto também dizendo: amai-vos uns aos outros. Arrisco dizer, esse texto já é bem conhecido, eu já refleti, já falei isso anteriormente, aponta para o mandamento lá no Antigo Testamento, e parece que Jesus alterou um pouco, porque lá no Antigo Testamento diz o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Só que, convenhamos, tem gente que não ama nem a si mesmo, muito menos vai amar o próximo e muito menos aos inimigos, poder rezar e abençoar os inimigos. Então Jesus altera um pouquinho desse mandamento, dizendo: amai-vos como eu vos amei. Aí está um detalhe importantíssimo para a nossa fé. Amar uns aos outros como Cristo amou, a ponto de dar a vida. Amar como Santa Rita amou, amar como São Matias amou. Amar. Nós ouvimos no finalzinho do relato de Santa Rita, num curto espaço de tempo, ela perde
ainda entre seus 2 filhos, não somente o esposo, mas também os 2 filhos. Toda a sua vida tinha sido uma entrega ao Senhor. Por amor, abraçou a vida conjugal. No amor, teve 2 filhos. Com amor, conquistou o marido. Amansou seu caráter briguento e impetuoso, transformando em um marido amoroso e dedicado à educação dos filhos e à sua vida cristã. Rita tornou-se então, com essa atitude, um exemplo para as viúvas e as esposas. Quantas viúvas que no seu lar sofrem a ausência do seu esposo, mas dão o seu testemunho da vida cristã. Conhecemos muitas delas. Conhecemos muito testemunho de fé. Silenciosas, muitas vezes. Não fazem estardalhaço nenhum. Simplesmente vivem, tocam a vida cristã, dando o testemunho verdadeiro da fé em Cristo Jesus. Agora vamos concluir nossa reflexão pedindo a intercessão de Santa Rita de Cássia, rezando, recorremos a ela, fazendo aquela oração que seria a oração inicial, pedindo a sua intercessão. Está sendo projetada, então vamos acompanhar. Dizemos: gloriosa Santa Rita, exemplo e modelo em todos os estados da vida cristã, sendo grande o vosso poder na presença divina, suplicamos que nos consigais todos os auxílios necessários para que nossa vida seja a imitação contínua de Jesus Cristo, seguindo seus exemplos, copiando suas virtudes e vivendo sua doutrina. Valei-nos, poderosa Santa Rita, em todas as nossas necessidades. Alcançai-nos vida e saúde, para que, com o nosso trabalho honesto e honrado, possamos conseguir o sustento necessário à nossa existência. Se a doença ou a pobreza nos visitarem, dai-nos paciência e resignação. Se a humilhação, a calúnia e o desprezo oprimem a nossa alma, Santa querida, não abandoneis aos que em vós depositam inteira confiança. Vós que tanto sofrestes, compadecei-vos de nós e obtende-nos as graças e os auxílios divinos para nos santificarmos e conseguirmos a felicidade eterna. Amém. Importante observar nesse testemunho de fé dentro da família, em Santa Mônica também, muito parecido naquilo que se refere o exemplo dentro da família, Santa Mônica e Santa Rita, orando para a salvação do seu esposo e dos seus filhos, as duas, tanto Santa Mônica quanto Santa Rita de Cássia, como nós vimos hoje. Então, nosso amor, nosso fortalecimento da fé, através de celebrarmos essa novena a Santa Rita. Rezemos agora, façamos esta oração a Santa Rita de Cássia. Ó Senhor, pela mediação de Santa Rita, derrama tuas bênçãos sobre a nossa Igreja, sobre nossa comunidade paroquial,
sobre os religiosos e religiosas agostinianos, e sobre todos aqueles que humildemente se colocam sob a sua proteção. Olha e protege com amor o nosso povo sofrido, os pobres e aflitos. Ajuda-nos com tua proteção, para que, seguindo o exemplo de Santa Rita, abracemos a paixão redentora de Jesus Cristo e assim possamos alcançar um dia a glória da sua ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Voltemos nosso olhar para a imagem de Santa Rita de Cássia, cantar. Vou dar a bênção final, a bênção da missa, e assim cantamos, dirigindo nosso olhar a Santa Rita de Cássia. Vamos cantar o hino de Santa Rita, né? Com toda devoção, todo carinho, preparando-nos para celebrar bem o dia de sua festa, lá no dia 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos.